TCC do aluno João Vitor. E aí vamos iniciar os ritos agora. Sim. João Vitor, só relembrando do processo, né? A palavra vai ser passada a você. Você vai ter até 30 minutos para defender o seu trabalho, tá? Dado que você tem produto, então você tem um adicional de tempo. Depois a palavra é passada a cada um dos membros da banca. Tá? Se os membros da banca julgarem necessário, você já responde alguma questão e tudo mais. Tá? Mais tarde, ao final, a palavra retorna a você. Tá? Depois desse momento, a banca entra em deliberação, então todos deixam um recinto. Tá? Logo depois da finalização da deliberação, todos retornam ao recinto, inclusive você. Tá? E a gente faz o fechamento da apresentação e do processo clínico. Tá bom? Perfeito. Boa apresentação. Certo. Quando puder começar. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é João Vitor. Hoje eu vou falar sobre a análise visual de dados educacionais, uma ferramenta de acompanhamento do desempenho escolar. Esse trabalho foi orientado pelo professor Melo Júnior, orientado pelo professor George. A gente vai passar por esses pontos: introdução, referencial teórico, trabalhos relacionados, metodologia, desenvolvimento e resultados, discussões, considerações finais, muita coisa. É válido a gente citar também que este trabalho foi feito em parceria com o Centro de Excelência em Políticas Educacionais da UFC, né? O CEMP, com o objetivo de integrar uma ferramenta de análise visual na plataforma educacional desenvolvida pela instituição, né? Na qual eu atuo como bolsista e outros aqui também. Vamos começar falando sobre as TICs, as Tecnologias da Informação e Comunicação. Bem, as TICs elas vêm sendo difundidas cada vez mais intensamente nesse mundo educacional. É tanto que hoje, dado o ensino remoto, muito se fala sobre AVAs, sobre SGAs. Os SGAs sendo esses sistemas de gerenciamento de aprendizado, né, que gerenciam os processos educacionais, e os AVAs sendo esses ambientes que possibilitam essa interação, né, online entre professores e alunos. Com base nisso, alguns autores eles destacam a dificuldade dos professores em identificar as limitações individuais e coletivas também dos seus alunos ali nas suas disciplinas, em um determinado conteúdo específico, a dificuldade deles em entender onde é que o aluno está errando, em que ponto, enfim. Com base neste problema, propõe-se o desenvolvimento de uma ferramenta de análise visual com o objetivo de facilitar o processo de análise de desempenho dos alunos para que os professores possam facilmente identificar ali, né, os dados e também ter uma tomada de decisão facilitada. Para isso, a gente enfrenta alguns desafios, como a escalabilidade, que é a capacidade dessas ferramentas de lidar com grandes volumes de dados, a heterogeneidade dos dados, que é a capacidade de lidar com dados de diferentes formatos e origens, a interpretabilidade, porque essas ferramentas trabalham com gráficos e visualizações, e essas visualizações precisam ser compreensíveis para o público. A usabilidade, que é a capacidade do público saber utilizar facilmente essas ferramentas, e a aceitabilidade, que é o grau de confiança e de aceitação que o público tem nessas soluções. O trabalho tem como objetivo explorar o desenvolvimento de uma ferramenta de análise visual em um contexto educacional, que no caso é a plataforma do CEMP. Também como objetivos específicos temos pesquisar referências, desenvolver a ferramenta, realizar os testes e, por fim, fazer uma validação. Para isso, a gente pesquisou alguns referenciais teóricos para embasar toda essa pesquisa. Primeiramente, análise visual, né? Que é o coração da coisa. A análise visual ela é uma disciplina, uma área multidisciplinar que une basicamente a interação humano-computador com a visualização, com os gráficos, para facilitar o processo de análise de dados. A análise visual ela também pode ser entendida como um processo que basicamente relaciona um ser humano interagindo com uma máquina e obtendo informação e entendimento. Como é que isso funciona? A máquina detentora dos dados, ela utiliza algoritmos de análise de dados e ela também expressa esses dados no formato de visualizações, gráficos que representam de forma facilitada o dado bruto. O ser humano, por sua vez, ele interage com esse sistema de visualização e, ao interagir com esse sistema, ele obtém o que a gente chama de insight. O insight é a percepção, é a sacada, é o entendimento do que aqueles dados representam. Esse processo é um processo iterativo, ou seja, quando o ser humano ele interage, ele obtém um entendimento, ele pode chegar a uma conclusão ou ele pode simplesmente gerar um novo questionamento e fazer uma nova interação. E o legal da análise visual é que ele pode interagir vezes por vezes e a cada interação obter informação. Isso é muito interessante para que a tomada de decisão seja feita de forma embasada.
No contexto educacional, falando de tomada de decisão e processo, a gente lembra do conceito também de Learning Analytics. Learning Analytics é o processo de medir, coletar, analisar, enfim, dados educacionais, dados de estudante, com o objetivo de tentar melhorar o processo de ensino-aprendizado. Ela se expressa neste ciclo, né? Tudo começa com o estudante. O estudante gera dados através de algumas práticas, como realizar uma atividade, uma prova. Esses dados são convertidos em métricas. Esse autor ele diz que as métricas são o dado no seu formato mais palatável de análise, digamos assim. Essas métricas são analisadas por gestores, educadores, professores, enfim, pessoas que têm poder de tomada de decisão. E intervenções são tomadas para melhorar esse contexto. E aí, quando falo dessas duas áreas juntas, né, utilizar ferramentas de análise visual dentro do processo de Learning Analytics, a gente fala especificamente do conceito de Visual Learning Analytics, que, se a gente reparar bem, é um ciclo que basicamente junta as duas coisas, que resume-se basicamente em representar os dados visualmente, permitir que o usuário interaja com esses dados educacionais e, com base nisso, ele consiga mudar o ambiente educacional que ele está inserido. Com base nisso, pesquisou-se então trabalhos relacionados para que a gente tivesse uma base de trabalhos que atuam com isso, né, com a análise visual para a educação. E chegou-se nesses três. O trabalho A, que é o trabalho de Silva, ele traz o VLA Dashboard. É uma ferramenta web que traz de forma resumida dados de desempenho de alunos em avaliações, como, por exemplo, aqui na prova de matemática 2016, tarará, tarará, tarará. Ele traz, de forma mais técnica, gráficos bem simples, né? Gráficos de barra, gráficos de pizza. Ele faz ali um agregado, que é um dashboard, né? Ele, implementando uma ferramenta, ele realiza testes com o usuário, que já é muito importante, porque análise de dados, a gente precisa entender como é que o usuário ele interage com ela. Mas, em resumo, ele traz gráficos bem simples e uma interação até mesmo limitada. Pelo contrário, o trabalho B, ele traz uma técnica de análise visual chamada visualização da matriz aluno-item. E o que é isso? Ele traz no formato de um heatmap. O que é o heatmap? É essa grid com linhas, colunas e essas quadrículas coloridas. E o que representa cada uma dessas coisas? Nas linhas, aqui está disposto os alunos. Nas colunas, as questões ou os itens. E nas quadrículas, o desempenho daquele aluno naquela questão específica. Aí aqui as cores, elas representam esse tipo de desempenho. O vermelho representa o erro, o verde representa o acerto, o branco aqui neste caso representa a ausência de uma resposta e as variações de intensidade podem representar algum fator. Neste caso específico, representa a velocidade que o aluno teve ao responder aquele item, que é muito interessante. Esse componente ele é muito bom, por quê? Porque ele, além de possibilitar uma análise facilitada, ele permite uma interação e uma manipulação melhor dos dados, porque ele permite seleção, filtros, ordenação e diversas manipulações. O trabalho C, ele pega essa mesma técnica, é tanto que a gente tem o mesmo autor, se repetindo, ele pega a mesma técnica e ele expande ela ainda mais, adicionando coisas como as margens. As margens são esses quadrados que ficam aqui no extremo inferior e extremo aqui desse lado, basicamente na horizontal e na vertical, e a margem ela representa um resumo, né? Um resumo da informação. As margens aqui que ficam na horizontal, cada quadrado representa um resumo da coluna, e as margens que ficam ali na vertical, cada quadrado representa um resumo da linha. Esse resumo pode ser uma média, esse resumo pode ser um somatório, enfim, algum dado que represente isso. E ele também traz como novidade o agrupamento. Se vocês olharem aqui, a gente pode perceber que as questões estão agrupadas por assunto, o que é muito bom, porque se eu bater o olho e perceber que esse foi o que teve mais erro, eu sei que aquele assunto é o que precisa ser reforçado. Comparando os trabalhos, a gente percebe que o trabalho A, ele traz um gráfico bem simples, com interação bem limitada, enquanto os trabalhos B e C trazem um gráfico muito mais robusto, e que permite uma melhor análise. Entretanto, o trabalho A, ele faz uma interface, ele testa com os usuários, ele valida, e os trabalhos B e C, eles se mantêm muito no campo teórico e não fazem essa devida validação. Logo, a proposta deste trabalho visa atuar nessas lacunas, utilizar a técnica do heatmap, mas também criar uma interface, validar com os usuários e tudo isso. Com isso, a gente pode chegar finalmente nas etapas do processo, que é a metodologia. A metodologia ela é disposta nessas 4 etapas. A gente tem a definição dos requisitos, a implementação, os testes e a avaliação.
Cabe aqui citar que cada uma dessas etapas, elas utilizam métodos próprios que são úteis e são acordados de acordo com o objetivo de cada etapa. Um exemplo que eu posso dar aqui é a etapa de teste. A etapa de teste utiliza um método chamado Think Aloud, que é basicamente o usuário, durante o teste, ele pode ali verbalizar o seu raciocínio, o que é muito bom para a gente, porque a gente consegue captar melhor como é que está sendo a experiência de uso dele. Com base nisso, segue-se o desenvolvimento e os resultados. Primeiro, temos a definição dos requisitos. Com os stakeholders do SEMP, né, professores, enfim, alunos, pesquisadores, houve ali primeiras reuniões para gerar esses requisitos macros. Esses requisitos foram, então, melhorados na fase de análise, né, agrupando em requisitos funcionais e não funcionais, especificando melhor as tarefas. E para validar esses requisitos, foi desenvolvido um protótipo, né, pela equipe de UX. Inclusive, David está aqui, David Salviano, ele desenvolveu esse protótipo, que condensava todos esses requisitos definidos. Esse protótipo foi mostrado para os stakeholders, que aprovaram, apenas fazendo algumas sugestões em relação ao layout, né? E essas alterações elas foram melhor desenvolvidas na fase de implementação. Segue-se a fase de implementação. Essas foram as tecnologias. O React e o Vite são tecnologias front-end. O Python foi utilizado para a geração do dataset. E o D3, é claro, para a criação da visualização de dados em si. Falando na visualização, que é o coração desse trabalho, a gente utilizou a técnica do trabalho B e C, o heatmap. Aqui a gente fez algumas simplificações, como vocês podem ver, a gente traz apenas o vermelho e o verde, trazendo uma ideia de acerto e erro, mas poderia utilizar N cores. A gente traz também as margens, né, que já foi falado. Aqui também é possibilitado a interação com cada um desses rótulos, aluno e questão, para que o usuário, ao querer investigar mais a fundo os detalhes, ele possa achar esses dados. Também foi implementado o agrupamento conforme o trabalho C. Né? Aqui a gente tem as questões agrupadas por exame, né? Português, matemática. Aqui a gente percebe que português tem mais erros, e o que significa que a gente tem que atuar mais forte aqui no português. E ali a gente tem os alunos dispostos em turma A e turma B. A gente implementou também 3 tipos de ordenação. Basicamente, a gente tem a ordenação simultânea, que ordena linhas e colunas com base no valor das quadrículas, né? A gente também tem a ordenação isolada por aluno, que ignora totalmente as questões, agrupa ali os resultados e ordena apenas os alunos, fazendo com que a gente tenha um destaque melhor dos melhores alunos com maior acerto e os que têm maior taxa de erro. E da mesma forma, a ordenação isolada pelas questões. Com base nisso, a gente criou a interface também que abarca essa visualização. Essa interface é acoplada ao módulo de relatórios devolutivos desenvolvido na plataforma do SEMP. Basicamente, essa é a primeira tela de seleção. A gente tem a aba Relatórios e Devolutivas e a gente tem um formulário de contexto onde o usuário pode selecionar avaliação, exame, escola, turma e, com base nisso, analisar ou um relatório ou uma devolutiva. O relatório é uma etapa à parte. A ferramenta desenvolvida aqui foi colocada na aba de devolutivas, que segue a seguir. Aqui a gente tem a área principal. Basicamente, após selecionar, você vê o contexto, você pode alterar o contexto ali naquele botão. Aqui temos a área de controle, que você pode operar as ordenações, os agrupamentos, a mudança de paleta de cores também. Aqui temos dados relacionados, temos ali legendas, um componente de status de ordenação que indica qual é a ordenação que está sendo feita e, é claro, a visualização. Por fim, para abarcar, para que toda essa ferramenta ela funcione bem e a gente conseguisse testar ela, foi necessário criar um dataset, principalmente porque os dados vindos da plataforma do SEMP não estavam num formato ideal para testar a funcionalidade de agrupamento. Então, por isso, foi desenvolvido um dataset. Esse dataset envolveu o uso de IA generativa para gerar dados de provas, dados de aluno e turma, né, para dados sintéticos. Esses dados foram formatados para gerar CSVs. E, por fim, um script Python fez a simulação das respostas, né, com base em alguns critérios. Diante disso, a gente chega com a demonstração do produto final. Aqui, como você pode ver, a gente está na plataforma do SEMP, aí a gente acessa esse login, que ele é transparente para o usuário. Ao acessar, ele dá de cara com esse launcher de módulos, tem diversos módulos. O módulo que a gente acessa é esse, de relatórios devolutivos, a aba devolutivas e a seleção, né, aqui da devolutiva que a gente quer analisar. A área principal, o heatmap. Aqui, exemplificando também a interação no heatmap, né, de ver os detalhes do aluno e ver os detalhes da
da questão. Podemos também fazer as ordenações simultâneas, aqui eu exemplifico ela, que ordena as linhas e as colunas ao mesmo tempo. Você já percebe que as margens já dão uma ajudada, né, nesse visual. Também aqui a ordenação dos alunos, as margens ali. A ordenação também pelas questões. As margens também aqui, ó, definindo os grupos. Por fim, a gente também pode alterar o contexto, né, a seleção na mesma tela, o que é muito importante porque o usuário não precisa ficar retornando para aquela tela anterior. Ele pode alterar na própria tela, através daquele modal de alterar contexto. Aqui também podemos mudar a paleta de cores, tanto por questão de gosto, mas também por questão de necessidade. Talvez o usuário não se sinta confortável, até sobre a questão de acessibilidade, com esse vermelho e esse verde, ele possa querer mudar. Aqui eu exemplifiquei o agrupamento por turmas e também o agrupamento por exames. Pronto. Tendo a ferramenta sido desenvolvida, seguiu-se para a etapa de testes. O teste seguiu este protocolo básico, né, que tem muitas práticas vindas do grupo de pesquisa do SEMP, mas também próprias para esse trabalho. O objetivo é entender o sistema atual e identificar pontos de melhorias. O teste se configurou como um teste com especialistas, né, especialistas professores, das áreas diversas, como tecnologia, design, multimídia e afins. O teste se baseia na conclusão de tarefas, né? Foram criadas 12 tarefas e cada professor concordou com o termo, assinou um termo de consentimento livre esclarecido. Foi feito um pré-teste com o orientador da pesquisa, só para validar ali o protocolo, para ver se estava tudo ok. Foi aprovado com algumas sugestões. O teste foi realizado com 4 professores do curso de Sistemas e Mídias Digitais da UFC. A coleta de dados foi feita através de anotações, a gravação da tela também foi captada, a gravação do áudio para pegar ali o FinCalAudio também foi captado, e por fim a entrevista, né? Após o teste foi realizada uma entrevista para pegar um feedback final ali do usuário, para a gente entender tudo o que ele pensou e tudo o que ele sentiu dessa experiência. Analisando os resultados, a gente percebe que esses são os nossos professores, 4 professores, variando em idade, gênero, titulação e especialidade. Aqui a gente tem o tempo gasto por cada professor em cada tarefa, e aqui eu trago a atenção de você para a tarefa número 3. Por quê? Porque cada professor demorou mais nessa tarefa do que em todas as outras. Isso já nos desperta um alerta. Essa tarefa basicamente é a tarefa de clicar na aba de devolutivas e preencher o formulário. Então a gente já começa a ter aí um possível gargalo, né? Aqui são as estatísticas de tempo gasto pelos professores. A gente consegue perceber que P2 foi o professor que teve a maior média, o maior desvio padrão e a maior duração total, enquanto P4 teve a menor média e a menor duração total, de forma quase que o dobro, né? 3, 6. Então, a gente já consegue perceber aqui também uma variância de acordo com o perfil do usuário. Aqui a gente tem o status de conclusão. Basicamente, todo mundo concluiu. O professor 4 concluiu tudo. E o professor P1, P2, P3 precisou de suporte. E adivinha qual tarefa? Tarefa 3 novamente. E tudo isso já gera ali um alerta, né, na nossa mente, que é validado agora pela análise qualitativa. Analisando as verbalizações, a gente identificou o seguinte. A gente teve um problema na área de navegação ali das abas, como já foi explicitado, né? Teve uma baixa distinção da navegação. Os usuários, eles não entenderam que eles precisavam clicar em devolutivas para poder preencher a devolutiva. Eles já estavam ali preenchendo na aba relatórios. Então, alguns precisaram de suporte. Entretanto, teve um feedback positivo nessa tarefa também, que foi o formulário de contexto, porque o formulário você só seleciona o próximo campo quando você seleciona o anterior. Isso, na verdade, facilitou o processo. Em relação à visualização de dados, percebeu-se a necessidade de revisão dos rótulos, né? Os usuários não entenderam, não perceberam que os rótulos eram clicáveis. Eles só descobriram e ficaram surpresos quando a tarefa meio que direcionou eles para essa ação. Então, já também explicita isso. Revisão dos status de ordenação, o usuário P1 e P2, eles ficaram um pouco confusos com a ordenação e a relação com o status também. As margens foram compreendidas pelos usuários, o que foi uma surpresa para mim, porque eu acreditava que seria o mais complicado de entender, mas foi bem aceito e bem compreendido. E também a falta de valores numéricos no heatmap foi explicitado pelo usuário P3. Ele falou: estou sentindo falta de números aqui. Eu acho que puramente visual, nem todo tipo de usuário vai conseguir entender. E ele acreditava que os números poderiam atuar como uma forma de suporte ao entendimento. Sobre os controles, a paleta de cores, né? Trocar a paleta de cores e o agrupamento foi super elogiado.
e houve uma frustração ao ter que clicar no botão aplicar para aplicar a configuração. Os usuários eles esperavam que, ao mudar ali o select, já mudava na hora. Esses foram alguns relatos, né? Ah, que bonitinho, posso mudar a paleta de cores. E aquele, eu acho que a aba da barra de navegação está um pouco invisível. Mais uma vez falando sobre a navegação. Analisando agora as entrevistas, a gente chega nesses seguintes pontos, né? Facilidade de uso varia com a experiência. A gente percebeu que alguns usuários eles têm mais facilidade porque eles mexem com muitos sistemas, enquanto outros nem tanto. A gente percebeu também a dificuldade da navegação, que foi repetido de novo este fato aqui na entrevista. Então já gera aí um alerta bem grande para corrigir esse problema. Adaptações necessárias para possíveis perfis, como idosos, foi questionado. Será que um idoso vai conseguir utilizar isso? Será que E também adaptação para daltônicos, porque perceberam a mudança da paleta de cores e disseram, olha, que legal, isso aqui foi feito para daltônicos? E a gente disse, não necessariamente, mas é algo que pode ser mais explorado. Em relação ao design, a paleta de cores foi elogiada, o design foi considerado ok e atraente, a visualização foi considerada útil e intuitiva, falta de números como o suporte à visualização foi elencado novamente, então a gente também precisa criar um alerta para isso. E ajustes necessários nos rótulos também foi repetido, né? Que é a parte lá de clicar, enfim. Os filtros e as ordenações foram bem elogiados. Eles disseram, nossa, como isso aqui é bom, como a gente consegue ver as coisas mais organizadas e fica mais claro. O potencial de expansão para outros contextos foi falado, né? P1, ele falou o seguinte, eu acho que esse sistema seria muito bom para ver presença de aluno. Seria uma forma mais fácil de analisar do que uma planilha gigantesca. Substitui planilhas tradicionais e, no geral, teve uma boa aceitação. Pontos positivos deste trabalho, a aplicação cumpriu com todos os requisitos, né, esperados. A ferramenta foi desenvolvida de forma dinâmica e oferece uma visualização interativa facilitada para usuários. A ferramenta foi testada com professores especialistas que consideraram ela útil, intuitiva e de fácil aprendizado. A usabilidade e a funcionalidade foram validados em certo escopo e pontos de melhorias já foram levantados para que a ferramenta fosse melhor desenvolvida futuramente. Limitações da pesquisa, não foram utilizados dados massivos, então a gente não teve como medir a escalabilidade da ferramenta. Os testes foram realizados com dados sintéticos e não com dados provenientes da plataforma de origem, então a gente também ainda não tem como prever a heterogeneidade, né? E os testes foram realizados apenas com especialistas em tecnologia nesse primeiro momento, o que também limita a compreensão, porque o usuário final provavelmente é um professor de ensino básico, né? Ensino fundamental, ensino médio. Dado isso, aqui a gente chega com o diferencial da nossa proposta, que atua justamente nas lacunas dos trabalhos anteriores. Desenvolveu-se uma técnica bem elaborada com heatmap, uma interface, foi feito testes e a validação. Considerações finais, o objetivo da pesquisa foi alcançado, desenvolver uma interface, integrar com a plataforma, testar com os usuários. O trabalho ele se mostra relevante porque ele contribui para o campo da análise visual como um todo, né? Inclusive especificamente para a educação. Os resultados obtidos podem servir como base para outras pesquisas que quiserem elaborar, colocar novas funcionalidades. E, por fim, o trabalho também se mostra muito relevante pelo seu impacto positivo na melhoria da educação, né? Que pode ser algo interessante que se espera dele, né, na verdade. Como trabalhos futuros, espera-se implementar os ajustes sugeridos o quanto antes, ampliar as funcionalidades de customização e acessibilidade, que foram muito elogiadas, realizar os testes com um público mais diversificado, né, professores de ensino médio, ensino fundamental, e utilizar o heatmap para outros tipos de agrupamento, outros tipos de cruzamento, como turmas, questões, turmas, provas, escolas, provas, agrupamentos mais macros. Essas são as referências utilizadas nesse slide, e é isso. Obrigado pela atenção de todos.